Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira selvagem. Agora na Espanha, 22 horas e 11 minutos. No Brasil, 17 horas e 11 minutos. Gente, a BTC aqui no 4 horas rompeu essa nossa cunha de forma descendente. A gente não perdeu o fundo de 30 de junho, que está lá em 29.500. A gente fez a mínima hoje em 29.659. Então segue vigente a bandeira de alta no diário, mas no semanal ficou feio. A gente abriu um candle vendedor para poder perder a tendência de alta no semanal. A BTC teria que agredir essa bolinha aqui embaixo do candle, que está lá em 25.800, que eu acredito que não vai rolar. Não, a BTC não deve cair tanto, ela pode até estressar a lower aqui em 28.330, mas perder a tendência de alta no semanal eu acho altamente improvável. No Renko agora a gente está ameaçando desenhar um box vendedor, mas está muito tímida essa ameaça de um box vendedor. Seria preciso que ela caísse, perdesse aqui a mínima em 29 mil dólares para desenhar um box vendedor. O mais factível é que fique o Renko é um gráfico atemporal. Ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, e sim com a variação do preço. Então a nossa inércia movimentacional tem mais condição de levar a BTC para 36 mil dólares do que desenhar um box para baixo de 29 mil. Na minha leitura, a gente vai permanecer aqui ameaçando desenhar um box vermelho. Em algum momento, aquela bandeira de alta no diário vai explodir em direção a 36 mil dólares. Segue plenamente vigente o padrão mastro bandeira, até porque a gente nem perdeu o fundo de 30 do 6 em 29.500. A mínima hoje ficou em 29.659. Na projeção, a nebulosidade esverdeada ainda ganhou mais espessura, o que denota que os compradores estão no total controle da BTC. Então tem muito cavaleiro do apocalipse reportando que a BTC vai para 24, para 20, para 12. Isso é uma insanidade. A BTC está claramente numa tendência de alta aqui no diário. Fez um mastro, está desenhando uma bandeira e já vai desenhar a pernada subsequente, que deve guardar a proporcionalidade dimensional com o mastro. Então é para lá que a gente está indo. 36 mil dólares no intraday. A BTC acabou esgarçando a lower, mas agora a gente está acumulando em direção à própria VWAP. O sinal ofertado na sala já vai fechar. A gente acabou ofertando o sinal aqui. Um fechou no gain, o outro ficou em aberto. Mas nesse retorno da BTC em direção a 30.200, 30.300, vai fechar no gain. Na Seara Fática, uma pesquisa acabou constatando que há uma presunção de que 29% de toda a oferta circulante de BTC talvez esteja perdida para sempre. Pessoas que levaram consigo as private keys para o túmulo, situações onde a chave privada foi perdida porque o usuário não acautelou da forma apropriada quando a BTC estava naquela fase de distribuição. O primeiro bloco, depois que o primeiro bloco de BTC foi minerado ali em 2009, a partir dali houve um período de distribuição de BTC. Não foi airdrop, foi distribuição mesmo. Era possível ganhar 5 BTCs resolvendo CAPTCHAs. Enfim, e muita gente deixou essas private keys custodiadas em notebooks que depois foram perdidos, jogados no lixo. Tem até a história de um britânico que está lá num lixão nos arredores de Londres tentando achar um notebook que teria algo em torno de 80 milhões de dólares em BTC, justamente porque ele resolveu vários CAPTCHAs nessa fase lá entre 2009, 2010, e ele acabou deixando essas BTCs e suas private keys num notebook perdido num lixão. É possível que ele encontre até o notebook, é improvável, mas é possível. Mas as private keys provavelmente já estarão corrompidas, porque um HD daquela época, sofrendo os efeitos de sol e chuva, com certeza não vai conseguir, não vai ser objeto de recuperação. Mas enfim, essa pesquisa só revela o que a gente já sabia. Era em torno de 20%, mas é um pouco mais, 29%, justamente porque as pessoas não têm mais acesso às private keys
desses public addresses, onde estão essas BTCs. E o diretor jurídico da Ripple disse que a decisão judicial nessa vitória contra a SEC, pontificando a XRP como um não-security, ou seja, não é um título de valor mobiliário, vai encorajar o sistema bancário norte-americano a promover remessas transnacionais de divisas através de XRP. E o diretor executivo da Polygon, o Mudit Gupta, diz que um grande entrave para expansão do mundo criptográfico são as private keys. Ele reporta que salvar frases mnemônicas ou private keys longas acaba colocando o mundo cripto nessa situação de padecer de um entrave do ponto de vista prático. Segundo ele, as blockchains vão ter que evoluir para transformar o rosto dos usuários, né, o Face ID dos usuários, numa private key. É bem possível desbloquear um public address criando uma private key a partir do rosto de um usuário, a partir da mão de um usuário, porque são dados únicos e que também não são passíveis de cópia. Ou seja, o mundo cripto provavelmente vai evoluir para essa ponte de uma private key ser associada ao rosto de um usuário, até uma NFT que pode ser identificada como o rosto de uma pessoa e liberar eventualmente uma chave privada. Enfim, tá tudo ainda em fase de teste, muito provavelmente esse entrave do mundo cripto será superado. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Rússia agora intensificou a hostilidade econômica com o Ocidente, confiscou ativos da cervejaria Carlsberg dinamarquesa e de laticínios Danone, um decreto dessa segunda-feira assinado pelo Vladimir Putin já no domingo e publicado na segunda-feira, colocou as operações locais da Danone e da Carlsberg sob administração temporária das autoridades econômicas russas, ou seja, nacionalizaram, expropriaram, confiscaram essas indústrias em território russo. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Rússia cancelou unilateralmente o acordo de exportação de grãos com a Ucrânia. Não é possível mais fazê-lo pelo Mar Negro. Vamos ver se isso não vai escalar ainda mais esse conflito. E o Putin prometeu uma resposta contra a Ucrânia em razão das explosões que bloquearam o acesso terrestre à Crimeia. As explosões atingiram as pontes da Crimeia. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no 6 horas também segue dando vigência a uma bandeira de alta. O padrão mastro está bem caracterizado. A bandeira está um pouco longeva demais, mas depois agora de beijar de novo a lower da banda de VWAP mensal, é possível que a BTC agora busque o estresse da upper na altura de 31.200, 30.300. Se explodir, vai buscar 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.